Quando Jesus Cristo chamou os seus 12 apóstolos, lá no Evangelho de São Marcos capítulo 3, ele disse assim: eu os chamei para estarem comigo e para pregar o Evangelho. Qual é? Chamou para duas coisas. Qual é a primeira? Estar comigo. Comunhão, vida de intimidade, moldar a vida a Jesus Cristo, configuração a Cristo, somente depois pregar o Evangelho. Tem gente que inverte a situação. Tem gente que primeiro vai pregar o Evangelho e deixa a vida a Deus dará. Tem gente que celebra a missa, participa da missa aos domingos, fielmente aos domingos, frequenta a missa fielmente aos domingos, durante a semana frequenta os motéis. Durante a semana frequenta os lugares piores da face da terra, como eu já disse aqui uma outra vez. Celebra a missa ao domingo, durante a semana vai tomar passe, vai tomar não sei das quantas, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Jesus Cristo nos chama justamente a uma vida de total comunhão com Ele. Não importa se você não faz nada na igreja, mas vive a santidade, já é o suficiente. Apesar de que aquele que vive autenticamente a santidade não consegue viver sem um trabalho na igreja. É lógico. Tem um amor tão grande por Jesus Cristo, tem um amor tão grande, está em tanta comunhão com Jesus Cristo, que quer transbordar isto para alguém. E por isso transborda na pastoral. Transborda na pastoral. Por isso a crítica do Evangelho. Por isso o evangelista chama a atenção para aqueles que estão profundamente inseridos na igreja, mas quando estão fora da igreja, uma vida totalmente descambada. Ou seja, vão para a igreja, bota a asinha do anjo. Sai da igreja, tira a asinha do anjo, bota o chapeuzinho do chifronildo. Que é o chapeuzinho do chifronildo? Já acabei falando, né? O chifrinho. Vai para a igreja, coloca a asinha de anjo, sai da igreja, tira a asinha do anjo, coloca o chapeuzinho do chifronildo, pega o rabinho dele, segura no garfinho dele e sai por aí tentar os outros também. Então, o cristão é chamado àquilo que celebra, viver na vida prática. Não pode de forma alguma separar a vida de oração, a vida celebrativa, daquilo que se aprende, daquilo que se pratica no dia a dia. E eu encerro fazendo a referência nas duas últimas palavras para ilustrar tudo isso daqui. As duas últimas parábolas, ou uma única parábola, na verdade, com dois contextos, que é o contexto da casa construída sobre a rocha e casa construída sobre a areia. Casa construída sobre a rocha, já se declarou, aquilo que é aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. O vento sopra sobre ela, o vento, a chuva bate sobre ela, bate. Então quem está fazendo a vontade de Deus profundamente não está livre dos ataques, não está livre dos combates, não está livre das tentações, não está livre dos problemas da vida. Qual é a diferença? É que a vida está construída sobre a rocha. Caso contrário, vai ruir. Mas o que eu quero só notar deste ponto? É a rocha. Quem é a rocha? No Evangelho, Jesus Cristo é chamado de pedra angular. E quando Jesus Cristo se apresenta diante de Pedro, diz para ele: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, cada cristão precisa colocar as bases da sua vida
alicerçada na igreja de Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo sobre isto? Porque há muito cristão que está duvidando demais daquilo que a igreja está anunciando e pregando. Quando aquilo que a igreja prega não condiz com aquilo que ela queria viver, ela já começa, mas isso não... mas isso... mas isso... Quando começa o... mas isso... Já sei que, na verdade, está querendo viver uma vida descambada, está querendo viver uma vida toda no pecado, mas a consciência não deixa. A consciência não deixa e começa a buscar subterfúgios para tentar aliviar a consciência. Eu encerro dizendo o seguinte: a pedra que Jesus Cristo deixou é a igreja. Quem não se fundamentar na fé da igreja vai ruir. É por isto que agora em outubro, se eu não me engano, não me recordo se é setembro ou outubro, o Papa Bento XVI, ele lança o ano da fé. Fé de quem? A fé pessoal não é a fé pessoal, a fé da igreja. Para que os cristãos se fundamentem na igreja e para que os cristãos sejam fortes na igreja. E todo este tempo que já está sendo anunciado de dificuldade, de tentações, de perseguição, os cristãos consigam suportar porque estão com a vida fundamentada na igreja.